Sexto ano, tudo bom? Vamos a mais um vídeo aula. Hoje o capítulo 19, elementos do clima. Existe uma diversidade de clima no mundo. As características que o diferenciam estão relacionadas principalmente à temperatura e à umidade do ar. Além desses existem outros elementos, como a pressão atmosférica e a umidade. O vapor d'água é o mais importante na geração das condições de tempo e, por isso, também na determinação e diferenciação dos climas. A evaporação da água e a transpiração dos vegetais são fenômenos constantes na dinâmica da atmosfera. Nas áreas próximas aos oceanos, às águas de rios, lagos, a umidade do ar é mais elevada. Existe um maior percentual de umidade. É o que não acontece nas áreas continentais, porque esses fatores não influenciam diretamente na umidade. Então, a umidade tende a ficar menor. O vapor d'água, ao alcançar altitudes elevadas, ele vai condensar-se, formando nuvens. E o resfriamento das águas contida nessas nuvens provoca a precipitação que pode ocorrer em forma de chuvas, de granizo ou neve. E de acordo com os fatores que originam a precipitação, que nós chamamos pluviométrica, que provém das chuvas, pode-se distinguir de três tipos, que são as chamadas chuvas orográficas, chuvas frontais e chuvas conectivas. O que são as chuvas conectivas? Elas ocorrem quando as temperaturas estão muito elevadas. Esse tipo de chuva é comum no verão, embora ocorra também o ano todo no norte do Brasil. As chuvas frontais são provocadas pelo encontro de massas de ar diferentes, uma calor e um de frio. As chuvas orográficas, ou também conhecidas como chuvas de relevo, elas ocorrem nas vertentes das grandes elevações, como serras próximas ao litoral. Nós falamos em granizo. O que é o granizo? Eles ocorrem quando as correntes de ar conduzem o vapor para áreas elevadas com temperaturas mais baixas. O vapor congela, podendo originar o granizo. A neve é um outro tipo de precipitação, que cai em forma de cristais. O degelo que ocorre quando a temperatura está abaixo de 0 graus centígrados e a umidade está elevada. Diferentemente das precipitações, são as chuvas que ocorrem oriundas de porções elevadas da atmosfera, o orvalho e a geada são fenômenos que ocorrem na superfície da Terra. O orvalho, ele origina-se devido ao contato do ar um pouco mais quente com a superfície da Terra que está fria. E a geada consiste no congelamento do orvalho, aquele sereninho que a gente fala, ocorrendo em superfícies que estão abaixo de 0 graus centígrados. Falamos um pouco sobre pressão atmosférica. O ar atmosférico, ele tem peso e exerce pressão sobre a superfície e tudo que está nela. Esse peso é chamado de pressão atmosférica. Ele não é igual em todos os lugares, pois varia de acordo com a altitude e também com a umidade do ar. Em altitudes elevadas, a quantidade de gases na atmosfera é menor,
Consequentemente, a pressão atmosférica também é menor. Em baixa altitude, a pressão atmosférica é maior. Em relação à temperatura, quando está elevada, o ar dilata-se, tornando-se mais leve, e ocorre a diminuição da pressão atmosférica. Em temperaturas mais baixas, o ar fica mais pesado e a pressão atmosférica também é maior. Ventos é um outro elemento do clima, né? Nós sabemos que o vento é o ar em movimento, formado pelas diferenças de pressão atmosférica e também de temperatura entre porções de ar. Ele origina-se nas áreas de pressão e sopra em direção de baixa a alta pressão. Isso ocorre porque nas áreas de baixa pressão o ar é mais leve. Quanto maior é a diferença da pressão atmosférica entre dois locais, maior será a velocidade dos ventos. Sua trajetória também está relacionada ao movimento, né, de rotação da Terra. Os ventos, eles podem ser classificados em regulares ou constantes, cujas direções não mudam. E os ventos, né, e periódicos são aqueles que sopram numa direção, ora em outra direção. As brisas são outro elemento do clima. São tipos de ventos periódicos e podem ser brisa marítima, quando sopra da área de alta pressão para o de baixa pressão. Então, ele vai do mar para o continente. A brisa continental, quando tem o curso, né, exatamente contrário, quando ele sopra do continente para o mar, temperaturas mais baixas. Energia que provém do vento, ela é chamada de energia eólica e já vem sendo utilizada pelos seres humanos na agricultura antiga, né? Então, desde os primórdios, né, da nossa civilização antiga, a gente tem a utilização do vento. Mais recentemente também, ela é muito utilizada, principalmente no Nordeste do Brasil. É uma energia pura, porém, existe uma pequena observação, porque elas vão depender, né, do movimento do vento. Se não tiver o vento, não se produzirá a energia. Mais recentemente, essa força do vento, a energia eólica, ela vem movendo turbinas conectadas a motores que produzem também energia elétrica. Ficamos por aqui, até a próxima. Beijinhos.